Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu tomo a escritura que se encontra em Salmo, de número 37, versículos 5 e 6, para a nossa reflexão nesta manhã. Eu estava meditando um pouco no que o profeta disse aqui na fase presente do meu ministério. No parágrafo 27, ele diz assim: aqui, algum tempo atrás, eu estava explicando isso. Eu estava assistindo um filme na televisão, onde eles desciam um homem, eu penso que 2 milhas ou 1 milha de profundidade no oceano. E eles tinham raios de luz que se apagaram. E eles estavam mostrando a vida marinha. E lá apareceu um peixe, aquelas criaturas de aparência horrível. Uma escuridão tal como tinta preta lá embaixo. E eles não possuíam olhos. O nariz deles era fosforescente. Agora, eles tinham que ser alimentados, então parecia, para encontrar seus alimentos, eles eram guiados com um outro sentido, não o da visão, porque eles não possuíam olhos, eles não os poderiam usar lá embaixo, mas eles eram guiados com outro sentido, através do qual eles podiam entrar em contato com seu alimento. E eu pensei, se eu pudesse controlar aquele peixinho com a minha visão, quanto poderia eu fornecer-lhe de alimento e guiá-lo a lugares? Qual maior é a minha visão do que o seu radar, o seu contato? Vem. E aí eu pensei, se eu pelo menos pudesse guiá-lo, então isso veio a mim. Se eu tão somente pudesse render a mim mesmo a Deus, quão maior é a visão e o sentido de Deus, o qual nos poderia guiar muito mais do que as coisas as quais vemos, porque a fé a qual Ele nos fornece é a evidência das coisas não vistas por nossos olhos. Se nós pudéssemos entender com clareza, com sensatez, mesmo com inteligência. Isso não é nem questão de revelação, é questão de inteligência. Se nós pudéssemos usar, nem que fosse a inteligência, para a gente entender que a visão de Deus, o entendimento de Deus, a inteligência, a sabedoria de Deus são infinitas. Quão maior é a inteligência de Deus comparada com a nossa? Quão maior é o amor de Deus do que o nosso? Jesus Cristo disse: qual de vós é o pai que, pedindo-lhe pão ao seu filho, você lhe daria uma pedra? Ou se ele lhe pedisse um peixe, você lhe daria uma cobra? Ele disse: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais dará bens o Senhor àqueles que lhe o pedirem? Então, Deus, Ele é bom, Ele sabe responder orações, Ele sabe nos guiar a coisas boas. Se nós simplesmente tomarmos o conselho do salmista Davi no Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se nós simplesmente confiássemos em Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós simplesmente pudéssemos confiar que Deus controla todas as coisas,
Deus ordena, Deus tem controle sobre todas as coisas. Eu não vou dizer que tudo no mundo está sob o controle de Deus. Não, claro que não. Não está porque as pessoas não querem, não aceitam. As pessoas, elas pensam que sabem melhor do que Deus. Então elas não seguem a orientação de Deus. Elas seguem a orientação de Satanás. Elas não sabem que Satanás as está incitando, insinuando, as dirigindo, guiando. Então é óbvio que um homem, quando mata outro, ele pensa que o mundo vai estar melhor sem aquela pessoa. Então ele decide tirar aquela pessoa da face da terra. Então quando um país declara guerra a outro, eles pensam que estão fazendo o que é melhor. Então, obviamente, Deus não está no controle dessas pessoas, mas Deus controla a vida de seus filhos. Deus controla a vida de um cristão que se entrega a Ele. É o que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Às vezes nós passamos por lutas, aflições, mas tudo isso está contribuindo para o nosso bem. No Salmo 34, verso 19, a palavra de Deus diz que as lutas que a gente enfrenta são muitas, mas Deus nos livra de todas. Isto é, se nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, se confiamos nele, então Ele tudo fará. Então, Paulo chega a dizer, ainda no Romanos 8, verso 18, Paulo chega a dizer que as lutas que enfrentamos aqui não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Existe um céu fabuloso, maravilhoso, espetacular, soberbo. Não existem palavras que possam descrever o que aguarda aqueles que ousam confiar em Deus. Então, eu faço do conselho de Davi o meu conselho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Eu sei que tem coisas que parecem contraditórias, difíceis de suportar, mas devemos entender que, em muitos casos, Deus está aperfeiçoando o nosso caráter. Ele aperfeiçoa o caráter do cristão através das lutas, das aflições, mas tudo está contribuindo para o nosso bem. Até mesmo Deus quer que a gente tenha vitórias. É tão bom vencer, não é? É tão bom vencer. É tão bom ser liberto de algo. Eu lembro quando eu era menino, e então eu, como menino, e os colegas, a gente aprontava muitas coisas, e a gente às vezes entrava em enrascadas, e a gente corria de cachorros, e sabe, aquele perigo, a gente corria perigo. Então a gente fugia ali correndo de cachorro ou algo assim, e então depois que passava o perigo, nós ríamos. Era uma sensação gostosa de vitória, de libertação daquele perigo. Aquela sensação boa a gente tem ainda hoje, quando a gente luta, enfrenta algo e vence. É o gozo, é o gostinho da vitória. Então, a vida não teria prazer, sabor, se nós não tivéssemos vitórias. Mas para haver vitórias, tem que haver lutas. Às vezes, Deus permite uma enfermidade vir sobre nós. Deus permite um problema nos atingir. Coisas que às vezes a gente não consegue vencer. Mas nós oramos a Ele,
buscamos a sua ajuda e Ele nos dá a vitória. Então o profeta diz: Deus quer que a gente tenha vitórias, mas para haver vitórias tem que haver lutas. Então, na hora da luta, eu sei que não é fácil, não é prazeroso. A gente está no olho do furacão. Mas se você, na hora da luta, na hora da prova, você lembrar do que Deus disse, que muitas são as aflições do justo, mas Ele os livra de todas. Se você lembrar do que a palavra de Deus diz, Deus vai te livrar. Talvez alguém que está me ouvindo está passando por uma luta, uma aflição, mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Muitas vezes, o que impede a nossa bênção, ou muitas vezes o que impede a nossa vitória, é simplesmente a nossa incredulidade. A incredulidade, ela é um empecilho que fica ali estorvando, travando, impedindo da bênção chegar até nós. Tudo que nós temos que fazer é nos livrar deste estorvo, esse empecilho chamado incredulidade. Então, deixa eu dar para você o conselho que Deus deu através de Davi para todos nós, no Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Se você puder entregar o teu caminho ao Senhor, nas horas difíceis, nas horas de problemas, nos obstáculos, sabendo que Ele tudo fará, então, até mesmo na hora dos problemas, das lutas, das aflições, mesmo nessa hora, você terá o gozo da vitória. Então, a luta e o sofrimento, ele terá um sentido, um significado na sua vida. E então, com certeza, você enfrentará as lutas de uma maneira diferente. Você entrará com toda a coragem, sabendo que vai vencer, não vai perder, você vai vencer. E entendendo que Deus quer que você tenha vitória. E essa é a razão pela qual Ele te permitiu vir às lutas. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.